Trump está prestes a quebrar todos os recordes da história dos Estados Unidos e isso no sentido negativo. Seus índices de aprovação despencaram e, segundo vários institutos de pesquisa, ele é o presidente dos Estados Unidos mais impopular da história. Pior do que em seu primeiro mandato, muito pior do que o odiado Biden e pior do que qualquer um de seus antecessores no mesmo período. E isso, mesmo tendo retornado ao cargo com uma promessa clara, tornar a América grande novamente. Ele alienou praticamente todos os aliados no mundo. Como presidente da paz, iniciou a maior guerra em décadas, que provavelmente perderá, e no país a situação é desastrosa, com julgamento devastador dos eleitores. E assim, parece que agora um ponto de virada foi alcançado, do qual Trump parece não conseguir mais escapar. Por muito tempo, porém, parecia que os democratas mal conseguiam tirar proveito da fraqueza de Trump. Mas as pesquisas mais recentes, de repente, contam uma história completamente diferente. A queda de Trump começa, pela primeira vez, a trazer benefícios concretos para o outro lado. E seus índices de aprovação estão agora tão perto das importantes eleições de meio de mandato em queda livre. Então, o que aconteceu? Por que a aprovação de Trump está desmoronando justamente agora? Porque ele poderia realmente perder a maioria no Congresso em novembro. E o que isso significaria para os Estados Unidos e principalmente para nós na Europa? Todas essas questões interessantes vamos analisar no vídeo de hoje. Divirtam-se! Primeiro, vamos analisar o quão ruim está a situação de Trump, pois os números são, sem dúvida, péssimos. O agregador de pesquisas de Nate Silver, renomado jornalista de dados dos Estados Unidos, analisou a aprovação líquida de Trump. A diferença entre os eleitores que o aprovam e os que o rejeitam está em cerca de -20, o pior índice do seu segundo mandato. Pesquisas apontam um cenário ainda mais sombrio. O New York Times chega a -22, uma pesquisa da CBS News chega até a -26 porque sua taxa de aprovação está em constante queda. A perda de confiança atinge quase todas as áreas importantes para um presidente. Agora, ele está claramente pior do que no primeiro mandato, já tendo índices bem mais baixos que antes. Mesmo comparado ao detestado Sleepy Joe Biden, que enfrentou preços de energia altos e ceticismo público no meio do mandato, Trump se sai pior. Para encontrar um presidente mais impopular neste ponto do mandato, é preciso voltar séculos nas pesquisas. Mas por que isso acontece? A resposta quase sempre leva ao mesmo tema: os preços. Trump assumiu o cargo prometendo reduzir o custo de vida e acusou Biden de ter arruinado a economia, mas aconteceu exatamente o contrário. A inflação diminuiu nos primeiros meses do mandato dele, mas não atingiu a meta de 2% do Banco Central dos Estados Unidos e voltou a subir na primavera de 2026. As pesquisas confirmam isso. Sobre inflação e custo de vida, a aprovação líquida de Trump caiu para cerca de -42, um valor historicamente baixo, e segue em queda. Por que isso ocorre? Um dos principais motivos é a política comercial dele. As tarifas punitivas com que Trump atingiu praticamente o mundo todo aumentam os preços, especialmente nos Estados Unidos, e encarecem os produtos importados. E esses custos acabam mais cedo ou mais tarde recaindo sobre os consumidores. O que era para ser uma demonstração de força agora, com certo atraso, está se voltando contra a própria população, e até o último americano já entende o caos que isso causou. Por muito tempo, considerar as tarifas de Trump geniais ou catastróficas dependia dos meios de comunicação que a pessoa consumia. Especialmente nos Estados Unidos, mas também na Alemanha, geralmente vemos apenas um pequeno recorte de toda a cobertura da mídia. Uma manchete afirma uma coisa, a próxima diz exatamente o contrário. Com pessoas como Trump, percebe-se rapidamente como a mesma história pode ser contada de formas diferentes. Além disso, algoritmos nos mostram cada vez mais o que já lemos. Você rapidamente entra numa bolha de informações sem perceber. A solução é o Ground News. Ground News não é uma redação, mas uma plataforma que reúne, em um só lugar, notícias de centenas de fontes de mídia do mundo todo e mostra como a mesma história é relatada de formas diferentes. Especialmente em um tema como Trump, você pode ver lá quantas fontes estão cobrindo uma história, qual a orientação política de cada veículo de mídia e como as manchetes são formuladas de maneiras diferentes. Só assim percebemos como palavras influenciam a percepção. Por isso, uso diariamente e considero a visualização de ponto cego a mais interessante. Nela, é possível ver quais temas são mais abordados por um lado político, o que é útil pois não indica o que você deve pensar. Em vez disso, você recebe mais contexto e pode formar uma visão mais completa por conta própria, e também mostra, de relance, quantos meios de comunicação no mundo todo estão falando sobre determinado assunto. Então, se você também quiser ficar por dentro, clique no link na descrição ou escaneie o código QR para experimentar o Ground News. No link acima, você recebe 40% de desconto no plano Vantage, com acesso ilimitado a todas as funções. Além disso, há uma situação econômica perigosa se formando. O crescimento econômico dos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2026 foi de cerca de 2% considerado fraco, enquanto a inflação seguia alta. Os economistas chamam isso de estagflação, economia quase sem crescimento e com preços subindo.
Para os eleitores, essa é a combinação mais desagradável de todas, porque não há aumento de salários nem queda de preços à vista. O Banco Central dos Estados Unidos, por sua vez, mantém as taxas de juros elevadas, altas para conter a inflação, o que torna empréstimos, hipotecas e o consumo ainda mais caros. Particularmente doloroso para Trump é agora quem está se afastando dele, embora sua própria base continue ao seu lado. Cerca de 87% dos republicanos ainda o apoiam, mas esse grupo não decide eleições. Determinantes para a eleição são os independentes, ou seja, aqueles eleitores que não se identificam firmemente com nenhum partido. E aqui a queda é dramática. Atualmente, sua aprovação entre eles caiu cerca de 14 pontos. Nas melhores pesquisas, o índice ainda está em 34%. Todo presidente dos Estados Unidos que sofreu grande derrota nas eleições de meio de mandato viu sua aprovação cair para menos de 40 nesse grupo. E Trump está ainda mais baixo. Assim, chegamos ao ponto central. Faltava converter essa fraqueza em votos reais para a oposição. Por muito tempo, havia uma lacuna. Trump era impopular, mas os democratas pouco se beneficiavam. A melhor medida disso é a chamada Generic Ballot. Na pesquisa, eleitores dizem se votariam em democrata ou republicano na próxima eleição para o Congresso, sem considerar nomes. Durante a maior parte de 2025, os democratas estavam atrás dos republicanos nessa questão, mas isso mudou. Pesquisas recentes mostram uma vantagem clara. Análise de vários institutos indica que os democratas têm vantagem de mais de 6 pontos a maior desde agosto de 2018. Nas últimas semanas, a vantagem aumentou ainda mais. Institutos apontam os democratas com 14 pontos à frente, e alguns até 30 pontos. Isso lembra 2018, mas agora em escala mais extrema. Naquele período, os republicanos de Trump perderam 41 cadeiras e o controle da Câmara dos Representantes. Para entender, é preciso analisar rapidamente o sistema americano. As midterms são eleições de meio de mandato realizadas no meio de um mandato presidencial. Este ano ocorrerão em 3 de novembro de 2026. São eleitos toda a Câmara dos Representantes, com todos os 435 assentos, um terço do Senado e vários cargos de governador. Historicamente, essas eleições são ruins para o partido do presidente, que perde em média 27 assentos na Câmara dos Representantes, principalmente devido à participação dos eleitores. Nas eleições de meio de mandato, menos pessoas votam, e o sucesso de Trump em 2024 dependeu de eleitores que raramente vão às urnas. Porém, se Donald Trump não estiver na cédula, esse efeito é difícil de repetir. Porém, um fator complica para os democratas o gerrymandering, ou redesenho intencional dos distritos eleitorais para favorecer um partido. Republicanos redesenharam distritos eleitorais em vários estados, eliminando distritos competitivos. Em estados democratas como Califórnia, também houve adaptações. A Suprema Corte restringiu partes da lei eleitoral no caso da Louisiana, agravando a situação e permitindo que estados do Sul redesenhassem mapas eleitorais. Na Virgínia, por sua vez, a Suprema Corte do estado anulou os novos mapas planejados pelos democratas. No final, os democratas precisam liderar a votação genérica por vários pontos apenas para empatar na Câmara, mas ainda assim a situação parece boa para eles. Observadores eleitorais renomados acreditam que os democratas só precisam vencer um dos distritos disputados para controlar a Câmara dos Representantes. Para os republicanos, quase tudo teria que sair perfeitamente, o que é improvável. No Senado, porém, a situação é diferente. Os democratas defendem cadeiras em estados difíceis, como Geórgia e Michigan, ambos vencidos por Trump em 2024. Para ter maioria no Senado, precisariam vencer em estados como Carolina do Norte e Maine, o que é possível, mas não garantido. A Câmara dos Representantes é vista como possível, mas o Senado ainda é um grande obstáculo, com consequências importantes. Se Trump perder a Câmara, sua agenda interna ficará praticamente paralisada imediatamente. Novas leis dificilmente seriam aprovadas, o orçamento ficaria sob pressão e os democratas poderiam criar comissões para examinar sua política. Trump se tornaria um lame duck, presidente com poderes limitados, com atuação drasticamente reduzida nos 2 anos finais de mandato. Especialmente para nós na Europa, esse desenvolvimento é altamente relevante, pois um presidente que está enfraquecido em casa e não consegue mais organizar maiorias também se torna mais previsível em sua fraqueza na política externa. Seu poder de ameaçar a UE, impor tarifas e manipular garantias de segurança diminui quando enfrenta desvantagens internas. Para a União Europeia, que já enfrenta dificuldades para se reorganizar e criar novas parcerias da Austrália ao Japão, um Trump enfraquecido pode abrir espaço importante. Por outro lado, uma América enfraquecida também é um sinal fatal para adversários do Ocidente, especialmente China e Rússia. Muitos especialistas já veem o período turbulento após as eleições de meio de mandato como uma possível janela para uma invasão de Taiwan ou novas aventuras de Putin, principalmente porque os Estados Unidos, devido aos conflitos internos entre republicanos e democratas, poderiam deixar de atuar como polícia mundial. Vários especialistas acreditam que Trump pode não reconhecer uma derrota eleitoral, padrão visto desde 2020,
Caso ele realmente questione o resultado das eleições de meio de mandato, os Estados Unidos correm o risco de enfrentar uma profunda crise institucional com potencial explosivo. A eleição de novembro, portanto, não decide apenas as maiorias no Congresso, mas possivelmente também a estabilidade da própria democracia americana. Por isso, ela se torna incrivelmente importante. Mas o que vocês acham? Se Trump perder o controle em novembro, ele aceitaria a derrota? Como um Trump enfraquecido afetaria as relações com a Europa? Comentem aí. E se vocês querem finalmente ter uma visão abrangente e não ver as notícias apenas de uma perspectiva, então não deixem de conferir a Ground News. Cliquem no link na descrição ou escaneiem o código QR e garantam 40% de desconto no plano Vantage. E se vocês também têm interesse em saber o que a Europa está planejando em contraste, então eu recomendo muito este vídeo. Divirtam-se, a gente se vê na próxima vez, até lá, tchau!